Boa noite, galera. Beleza? Começando aqui mais um FSI Learning nessa sexta-feira, né? E eu tô gravando aqui essa live, tô gravando no dia 11. Vou tentar estar assistindo a live, o lançamento dela junto com vocês. Aí na sexta-feira, se eu não me engano, dia 17, que ela vai estar sendo lançada. Vou tentar assistindo com você, assistindo a live com vocês e comentando e interagindo ali no chat, ao vivo, né? Essa live de hoje eu vou falar de gerenciamento, gestão de equipe, né? Vai ter esse foco, soft skills no geral, né? O que é soft skills? São habilidades que a gente, mais habilidades mais ligadas a comportamento, né? A autoconhecimento, vamos dizer assim. Então, hoje eu vou estar falando mais nessa parte aí, humanas, gerenciamento de equipe, gestão de pessoas, que eu também gosto, é um assunto que eu acho muito importante hoje, né, tanto para o Fórmula SAI quanto para o mercado de trabalho também. E, bom, né, iniciando, por, por que né, falar de soft skills ou por que falar dessa parte humana comportamental? Um dos pontos é que a parte humana comportamental é uma das que mais traz resultado hoje para a nossa vida, né? Seja em qualquer nível, seja relacionamento amoroso, pessoal, amizade, seja em comunidade, seja em trabalho, seja em dinheiro, seja em conquistar seus objetivos, seja em cuidar de uma criança, ter filhos. Tudo isso vai passar pelo seu gerenciamento, concorda? Você tem que ter o seu próprio gerenciamento. Além de você ter o seu próprio gerenciamento, você também tem que se relacionar com outras pessoas, com ambientes. Então, Fórmula SAI é sobre isso também, né? Sobre se relacionar com outras pessoas, com o ambiente do Fórmula SAI e com o seu próprio ritmo, seus próprios objetivos, seus próprios limites, seus próprios conhecimentos e a sua própria experiência de vida, né? Então, tudo isso é parte da sua formação, né? É parte da sua formação como um engenheiro, como um técnico, como um profissional. Tudo isso faz parte, não se separa isso do técnico, do engenheiro, do profissional, da pessoa, né? Tudo é parte desse todo aí e compõe a equipe também, né? E bom, né? Como que eu enxergo, né? O Fórmula SAI, né? Uma equipe de Fórmula SAI é um ambiente, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, né? Uma equipe de Fórmula SAI ali, ela é um ambiente. E o que é um ambiente? Um ambiente, ela é uma cultura, né? Ela é parte de uma cultura. Existe uma cultura por trás do comportamento das pessoas. Existem padrões, existem linguagens comuns, formas de se comunicar. E fazer leitura do ambiente é algo que exige, talvez, da galera de você que está assistindo, que é mais novo, ou que nunca teve essa experiência, ou nunca parou para estudar sobre ambiente, sobre culturas, não cultura, né, como a gente ouve falar. Cultura vamos dizer, por definição, né, cultura é um comportamento de um grupo, né? É o que define a cultura do grupo. São os comportamentos, são os tipos de relações, como eles estabelecem relações, como eles se relacionam e os padrões que eles mantêm, né? Isso é uma cultura. Então, no Brasil ou dentro de uma empresa pode existir mais de uma cultura. Dentro do Brasil existem infinitas, mas não é índio é uma cultura, não é isso.
Cultura não se define pela raça, gênero, qualquer coisa do tipo. Cultura tem a ver com comportamento. Então, se você, a gente pegar, por exemplo, nos níveis, vamos dizer, dentro de uma empresa, que eu consigo ver, existe uma diferença grande de cultura no- que não tem a ver com saber mais ou menos, né? Já vamos começar a desmistificar e tirar um monte de conceito errado aí sobre essas coisas. Cultura, por exemplo, uma das culturas dentro de uma empresa, às vezes, departamentos diferentes têm jeitos diferentes de se relacionar. O departamento de TI da empresa que eu trabalho, por exemplo, o funcionamento dele é muito diferente do departamento de engenharia, que por sua vez também tem um funcionamento muito diferente do departamento de produção, né? Então, assim, tem nada a ver com o padrão financeiro ou coisa do tipo. Tem a ver com como eles se relacionam, como eles funcionam, como eles vivem, entendeu? Então, por exemplo, o departamento de TI tem um horário totalmente diferente do restante da empresa, dos outros departamentos. Eles trabalham em horários totalmente diferentes. Eles não, por exemplo, trabalham full home office também, que é bem diferente. O jeito de trabalhar deles é bem diferente, as métricas de resultados deles são bem diferentes. O jeito de a empresa se relacionar com esses profissionais, né, também é bem diferente. Sabe? A política da empresa com esses profissionais é bem diferente do que a política da empresa com o meu time, por exemplo. Então vamos dizer, apesar de estar vamos dizer, no mesmo país, né, na mesma empresa, vamos dizer assim, mas na verdade é completamente diferente. Eu ser um funcionário de TI, ou eu ser um funcionário de engenharia, ou eu sou um funcionário de produção. É bem totalmente, completamente diferente, sabe? As carreiras são completamente diferentes, tudo é diferente, né? Então, só para trazer, né, que muitas vezes você se engana, se você, na maioria das vezes, né, se você olha pelas aparências, pelos rótulos, você vai se enganar, né? Ah, tal equipe, a Stuttgart de Fórmula sai tem uma cultura melhor do que a minha equipe, por isso eles têm um melhor resultado e, enfim, sei lá, não é assim. Tipo, é muito mais complexo do que isso. Geralmente, eu acho que o que eu vejo, né, assim, os estudos e as análises culturais de empresas, de iniciativas, de equipes, são estudos estão muito aquém dos estudos de engenharia, por exemplo. Eles não têm, são estudos que não têm, não sei porquê exatamente, assim, tem sei lá, tenho ideias do porquê, mas o que eu sei é que é muito segredo, assim, é muito difícil você achar dados culturais de uma empresa, de um departamento. Você vai achar dados de um motor, da suspensão de um carro, um veículo, de uma dinâmica, de alguma coisa, de um produto, de um material. Você vai ter uma infinidade de dados lá, mas do comportamento das pessoas na empresa, do departamento, de como elas estão se relacionando e tudo mais, é bem difícil você achar. Primeiro porque não se mede. Primeiro porque eu acho que não se dá devida importância, né, assim, a isso. Ainda muitos empresários, donos de empresas, CEOs e por aí vai, eles estão ainda tipo, muito no início disso. Eles não sabem exatamente o que fazer, o que medir, como lidar com uma empresa global, com uma equipe enorme, com departamentos e mais departamentos. Eles não sabem como gerir essa massa inteira de uma forma assim, que eu diria, né? Menos convencional, menos ultrapassada. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente esquece da parte humana, mas a tecnologia humana é uma tecnologia também, certo? Então, você aplicar.
inovação tecnológica na parte humana tem um potencial de resultado gigantesco. Você aplicar inovação na parte humana, de comportamento, de relacionamento, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de potencial humano, no que eu vejo aí, é um dos lugares menos explorados, menos conhecidos, onde as pessoas ainda pouco têm ideia até do que é, né? Mas que por conta disso tem um potencial gigante de ser explorado, de ser inovado, de ser estudado e desenvolvido, né? Mas tudo isso leva tempo, tem um custo envolvido nisso também. Só que na minha balança ali, o custo de desenvolvimento de uma tecnologia social hoje é muito mais baixo do que você desenvolver, por exemplo, a tecnologia de um carro elétrico, uma inovação tecnológica na mobilidade, uma inovação tecnológica no combustível, por exemplo. A inovação social hoje ela é preço assim irrisório e muitas vezes te traz ganhos, pelo contrário de te trazer prejuízo, né? Te traz ganho se você conseguir explorar bem essa inovação social tecnológica, né? O que a gente vê, por exemplo, né, a nossa cultura tem sido muito transformada ultimamente, pelo que eu vejo, tecnologias digitais, né? Então a gente tem o advento da internet, a gente tem o advento das tecnologias de comunicação digitais, que, por exemplo, como vocês estão me vendo aí através da live, né, dessa forma de poder hoje passar informação, gravar conteúdo, interagir com pessoas e também ser afetado por essas interações, porque eu também assisto bastante hoje, né? Uma das formas que eu mais estudo hoje é via vídeo de outras pessoas. Então, esse tipo de tecnologia traz uma inovação social muito interessante. Traz uma capacidade de inovação social e mudança social, comportamental e cultural muito interessante. Então, tá, mudança social está muito atrelada à mudança cultural. E o social, ele é um ecossistema, né? Você tem, vamos dizer, o social como um todo, né? O conjunto dos seres humanos é um ecossistema. Porém, nesse ecossistema você vai ter subgrupos e mais subgrupos, concorda? Então, você pode aplicar inovações sociais em várias escalas e diferentes inovações sociais ou diferentes práticas sociais para diferentes aplicações, certo? Então, falando de equipe de formação, de um projeto de formação, projeto voluntário, pessoas estão lá de forma voluntária, diferente de, por exemplo, uma empresa ou uma grande corporação, né? Ou uma empresa. A empresa tem como objetivo primário geração de lucro. Esse é o objetivo primário da existência de uma empresa. Existem outros objetivos tão importantes como esse objetivo primário também, né, dentro de uma empresa, né? Você tem dentro da empresa a importância social da existência dela, né? Então, às vezes ela garante para a sociedade melhorias, né? Garante para a sociedade subsistência mesmo, alimento, garante para a sociedade um monte de coisa. Então, a maioria das empresas, elas têm uma importância social. Porém, para ela existir, a empresa para existir, ela não consegue existir se ela não obter uma sustentabilidade financeira, né? Para uma empresa hoje existir no mercado, ela precisa de uma sustentabilidade financeira. Numa equipe de Fórmula SAI, você, de certa forma, tem uma importância da sustentabilidade financeira bem menor do que dentro de uma empresa, né? Porém, você tem outros objetivos ali que vão formar vão formar as bases dos objetivos daquela cultura, daquele agrupamento, vamos dizer assim. Então, em Formação é uma equipe de voluntários, uma equipe que busca construir um carro de Fórmula SAI dentro das regras do Fórmula SAI, né, que busca anualmente fazer um carro, desenvolver aquele carro, um novo protótipo anualmente, então anualmente é desenvolvido projetos, anualmente
existem lançamentos de produtos ali, anualmente você tem validações daqueles produtos. Também é formada por profissionais que estão em graduação majoritariamente, ou seja, que tem uma vida dentro de uma equipe de no máximo 5 anos, dificilmente se passa disso, e uma alta rotatividade, numa média de 2 anos e meio, é o que deve ser a média aí do integrante de uma equipe de Fórmula SAI, e ele depois, né, então de 2 anos e meio, você vai tendo mudanças, não é essa periodicidade, né, porque, enfim, mas é alta rotatividade, né, os integrantes de uma equipe de Fórmula SAI, a equipe como um todo, ela sempre está sendo renovada dentro do seu quadro de pessoas. Sempre é novas pessoas, sempre é. Quando as pessoas estão velhas, vamos dizer assim, ela sai, entra nova. Então é sempre esse ciclo, é sempre dessa forma, nunca muda isso. Então é assim sempre. Então, por conta de ser assim, por exemplo, de sempre ter pessoas de 18 anos entrando de 19, 17 e saindo com 21, 22, é sempre isso. Os processos são muito parecidos nisso, porque uma pessoa de 17, 18, 19 anos, ela tá meio que ela tá na adolescência, e na adolescência ela vai querer viver, né, determinadas coisas bem parecidas com o todo, né, da sociedade. Então, ela vai estar ali buscando determinadas experiências de vida, determinados conhecimentos, tem determinados objetivos e tem um determinado comportamento. Por exemplo, né, para quem aí já está numa posição de liderança dentro de uma equipe, dentro de um Fórmula SAI, né, é interessante entender que a sua equipe e você também, muitas vezes, você está nessa fase de adolescência, está vivendo isso. E essa fase da adolescência e tal, ela é marcada por algumas coisas. Não é esperado de uma pessoa de 19 a 22 anos, ou 17 a 22 anos, ela ter, por exemplo, uma maturidade de uma pessoa de 35, que entende o longo prazo, por exemplo. Não é esperado isso. Eu entendo que uma pessoa nessa faixa de idade de formação, ela vai estar muito mais ligada ao imediatismo, ao curto prazo, ao agora, né? Então, assim, ela está mais ligada às recompensas do agora, né? O que eu vou desenvolver para daqui a um ano? É o máximo, talvez, de tempo que ela consiga sustentar como uma meta, sabe? É difícil uma pessoa dessa idade estar sustentando como meta 10 anos. Daqui a 10 anos, eu vou começar a trabalhar hoje para daqui a 10 anos estar em algum lugar, sabe? É muito difícil. Eu percebi em mim, por exemplo, que eu só consegui ter esse tipo de visão depois dos 30 e poucos anos, talvez, sabe? Então demorou, mas não é que eu demorei, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, que a gente começa a desenvolver uma visão de mais longo prazo, a gente começa, por exemplo, a sustentar uma família, a gente vira pai ou mãe, enfim, né? Então aí a gente começa a entrar em outra fase, mas nessa fase do Fórmula C por aí, mas nessa idade, a gente está muito mais ligado ao curto prazo, as experiências de curto prazo, os projetos de curto prazo, né? E é interessante ter isso em mente, né, no trabalho com a equipe de Fórmula SAI. Vai se dar muito mais importância ao curto prazo, certo? Culturalmente também no Brasil, a gente tem mais visão de curto prazo. Não é cultural do brasileiro, por exemplo, ter uma visão de longo prazo, né? Culturalmente, aí você vai ver que todas as empresas, aí a maioria, 99% das empresas, dos departamentos de empresa, elas estão no curto prazo, estão lidando com demandas de curto prazo, estão resolvendo demandas de curto prazo e têm visões de curto prazo. Não se tem uma extrapolação para 10 anos, sabe? Então, é cultural do nosso ambiente. E aí a gente vê a visão de ambiente. Talvez você que está no Fórmula SAI, né, nessa idade de 17, 22, talvez você tenha pouca experiência em ver ambientes, entender ambientes. Eu acho que é natural.
pela pouca idade. Não é que é pouca, né? Já tem uma certa idade, mas não se tem uma vivência internacional, não se tem uma vivência em diferentes cidades, sabe? De regiões diferentes do país, vivências com pessoas diferentes, de diferentes, sabe assim, localidades e culturas. Por quê? Porque é para a gente entender, por exemplo, a gente, pô, qual é o ambiente que eu vivo? Para eu entender o ambiente que eu vivo, eu tenho que sair um pouco dele, para olhar ele para por fora, né? Para conseguir comparar ele com alguma outra coisa. Senão eu não tenho nada relativo para comparar. Se eu não consigo fazer uma relação, eu não consigo estabelecer um limite, entende? Uma fronteira. Tudo é absoluto, né? Eu vivo, vamos dizer, se eu não, a partir nos meus 19, 17 a 22, eu vivo o absoluto. Não existe outra coisa, é isso aqui mesmo, sabe? Eu não extrapolo, né, ao ambiente que eu vivo. Mas, por exemplo, eu já tenho vivência internacional, tenho vivência em diversas regiões do país, com diversas culturas diferentes, bem diferentes uma da outra, e eu consigo estabelecer uma boa visão, eu acho, do ambiente que eu vivo. Né? Eu já tenho, vamos dizer, praticado isso. Né? Isso é parte das minhas práticas de vida, né? De compreender um pouco ou estudar profundamente o ambiente que eu estou inserido e como eu me relaciono com esse ambiente, certo? Então, falando do ambiente de Fórmula SAI, né? No Brasil, porque aí, se você for pegar outros locais, o ambiente muda muito, né? Você pega a Europa, muda bastante. Se você pegar Estados Unidos, aí Fórmula SAI Estados Unidos não muda tanto assim com Fórmula SAI Brasil, né? Mas se você pega a Europa muda bastante por conta da própria cultura, né? Também do povo e do ambiente lá. Mas beleza, vamos falar do nosso ambiente. Nosso ambiente é isso, a gente vai estar muito ligado a curto prazo, comparando com outros ambientes. O que acontece? Nosso ambiente ele é bombardeado, né, muitas vezes, com demandas de curto prazo. Né? Por exemplo, o Fórmula SAI Brasil, ele não é proativo dentro do Fórmula SAI, vamos dizer, em mudanças. Ele é reativo, ele é passivo, vamos dizer. Então, por exemplo, já se tem na Europa a Fórmula SAI Driverless, né, que é o sem motorista, sem piloto, tem a competição lá. Vai chegar no Brasil por conta dessa característica. Passam-se anos lá, depois de anos chega para cá. Foi assim na criação do Fórmula SAI aqui, e é sempre assim, o Fórmula SAI elétrico surge primeiro lá, vem para cá. Né? O Brasil, acabei de lembrar, né, tem esse pioneirismo no hidrogênio, aí da competição do hidrogênio do H2O, que não está ligado diretamente à Fórmula S, Fórmula SAI, né? Mas tem uma perninha ali, sendo uma competição à parte. Dificilmente ele vai estar inserido nesse contexto do Fórmula SAI aí Brasil, por quê? Porque o Fórmula SAI Brasil, historicamente, ele é passivo. Ele não é ativo, ele não desenvolve uma cultura, né, para a competição, para o Fórmula SAI. Ele reage ao que existe lá fora. Né? Então, o que existe lá fora, ele tenta incorporar, ele tenta buscar. É sempre assim. Então, daí você já consegue entender o ambiente que você está inserido. Você não está no ambiente ativo dentro do Fórmula SAI Brasil, você está no ambiente passivo, certo? É dessa forma. Se as regras mudarem lá, vão mudar aqui. E é assim, sabe? Dificilmente a gente vai criar no Fórmula SAI Brasil, ou não é da nossa cultura no Fórmula SAI Brasil, criar algo e esse algo ser extrapolado para outro lugar, ou criar algo para nós mesmos aqui, né? E aí, por exemplo, o H2O. O H2O não é, vamos dizer, uma competição à parte. Ele não entra no Fórmula S Sai Brasil porque, justamente, eu acho que tem muito a ver com esse ambiente. Não é um ambiente que ele facilita esse tipo de coisa, né?
a natureza dele, assim, a cultura dele, sabe, a essência dele é ser passivo, não é ser ativo. Então, se criou uma nova competição que, para que essa competição, por exemplo, do H2O, é uma competição que ela é propositiva, né? Ela é ativa, ela propõe para o ambiente, para o ecossistema, né? Como um todo, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de ação, uma nova forma de organização para um novo objetivo, né? Que é produzir carros a hidrogênio. Então, se criou uma nova competição para isso. Mas por que se criou uma nova competição, entende? Entende? Por conta do ambiente. E aí que está a coisa, né? Você está inserido no ambiente. Você que é integrante do Fórmula SAI, você está inserido primeiramente no ambiente da sua equipe e depois você está inserido no ambiente do Fórmula SAI. De início, é como a gente está falando, como que é a cultura do Fórmula SAI Brasil, uma cultura passiva, né, que recebe de fora, né, os incentivos, que recebe de fora as instruções e que reage a essas instruções, que busca essas instruções, que busca isso. Dentro do setor automotivo é a mesma coisa, no Brasil comparando a fora. Aqui no Brasil, no setor automotivo, não se não é cultural se desenvolver inovação. É cultural reagir às inovações de fora e colocar essas inovações aqui, né? Ao que tem de fora buscar para alcançar lá e atingir ao nível de lá. Essa é a nossa cultura automotiva no Brasil. Então é a mesma coisa, reflete o ambiente automotivo também, né? Sempre busca da Europa em termos de soluções, sempre em busca dos Estados Unidos em termos de, sempre em busca da matriz, né? Como é que a gente está em filiais no setor automotivo, sempre as filiais estão buscando o que a matriz está desenvolvendo, o que a matriz desenvolveu, ou o caminho que a matriz está percorrendo. Então também são culturas passivas, não culturas proativas, né? Propositivas, né? Então, assim, esse é o ambiente que você está inserido como integrante de uma equipe de formação. E primeiro tem o ambiente da sua equipe. E como que é o ambiente da sua equipe? Pode ter variações, né? Eu, por exemplo, conheço equipes do passado, porque foram equipes que eu interagi no passado, mas eu não sei, por exemplo, o ambiente do KRT hoje, como que é. Tenho poucas informações. O que eu tenho informações é um pouco do que eu interajo ali com a galera, um pouco do que eu vejo no grupo WhatsApp, do Instagram. E as equipes a mesma coisa, um pouco das postagens do Instagram e tal. Eu fico vendo como que eles estão interagindo, se relacionando, o que que eles estão fazendo, como eles, né, aparentam estar. E é mais ou menos ali que a gente vai vendo alguma diferença ou outra, né, no ambiente de uma equipe. Dentro do ambiente de uma equipe, você pode ter ambientes mais desenvolvidos do ponto de vista das soft skills, né? No sentido assim, ambientes que você tem mais facilidade de comunicação, a comunicação flui melhor, mais resolução de conflitos, né? Você tem mais maturidade no ambiente, um ambiente que absorve mais problemas e resolve mais problemas, um ambiente mais efetivo do que outro, dentro de equipes, né? Entre equipes, diferentes equipes. Então, podem existir equipes que o ambiente delas traz mais resultado. E se o ambiente de uma equipe é melhor em termos de resultado do que o da outra, ela vai ser uma equipe que vai trazer mais resultado do que a outra. É bem por aí. Se são um pouco parelhas, um pouco parecidas, aí muitas vezes não é o que vai trazer a diferença em termos de resultado. Às vezes o que vai fazer resultado é os recursos, né? Recursos materiais, os recursos em pessoas, ou hard skills, que são as habilidades técnicas, né, que vão fazer a diferença.
Em termos de soft skills, que são essas habilidades de trabalho em equipe, organização, planejamento, foco, resultados e por aí vai, que são as habilidades humanas, em termos desses soft skills, como que a gente pode aí trabalhar o ambiente da nossa equipe? Primeiro ponto é a gente ter consciência de que nós somos parte desse ambiente, a gente não é diferente do ambiente, né? Muitas vezes a gente quer resolver problemas do ambiente, sei lá, conflitos. Vamos dizer, sei lá, me incomoda a quantidade de fofoca dentro da equipe sobre outras equipes, sobre o Baja da minha universidade, sobre a minha universidade e sobre integrantes da equipe. Muitas vezes me incomoda. Eu fico vendo pessoas o tempo inteiro em fofoca e pouca proposição em termos de relacionamento. Porque fofoca é falar sobre outro, mas não é relacionar-se com o outro. Chegar lá no outro e conversar, propor, buscar, pedir, né? Entregar para o outro. Isso aí não é, vamos dizer, não é a fofoca. A fofoca é mais a especulação, né? Eu especulo que o outro esteja assim, eu especulo que o outro faça isso, eu especulo que o outro queira fazer isso, mas eu não estou me relacionando ao fulano. Você realmente quer fazer isso? Como é que a gente pode? Não, não quer? Ah, beleza. Ah, quer? Como é que a gente pode resolver para eu também sair ganhando? E por aí vai, né? Então, pode, por exemplo, isso me incomoda. Vamos dizer que isso me incomoda dentro da minha equipe. Primeiro ponto é que eu sou parte desse ambiente. Muitas vezes eu posso até estar fazendo também. E não é um problema. O ponto é que eu sou parte, entende? E não tem como me separar. Não existe isso. A gente está dentro, sabe? A gente é junto. Então, é um trabalho, literalmente é um trabalho que envolve energia, envolve foco, envolve estudo e aplicação do estudo e muita prática para você conseguir mudar um ambiente, né? E você não muda o ambiente ele muda a partir de inputs ou colocações das pessoas, né? Então, ao eu me colocar em prática, eu vou me colocar em prática, né? Ao eu estar me colocando em prática, a prática leva, vamos dizer, não é exatamente, mas a prática leva à perfeição. Tem esse ditado, né? O lance é que a prática leva ao resultado. Se quanto mais você fizer, mais você vai fazer. É o básico, né? Então, sei lá, se me incomoda esse tipo de postura, quanto mais eu trazer para a equipe isso, melhor. Só que não é, vamos dizer, faz parte também de entender o seguinte: além de entender que eu sou parte da equipe, ou seja, que eu também sou parte do problema, entre aspas, né? Uma característica, não vamos colocar como problema, né? De uma característica que prós e contras, né? Tudo em excesso é ruim, mas assim, especular também não é ruim. Eu especular sobre como que será o outro, como que o outro faz, ou como que será que o outro está fazendo, ou tentar adivinhar, isso não é ruim, né? Agora, se eu faço isso em excesso e não me relaciono de forma alguma com o outro, não busco saber, não busco dialogar, então isso vira um problema, porque isso me prejudica em termos de resultado, concorda? Né? E muita especulação e pouco resultado, né? Pouca prática. Então, beleza. Se eu estou percebendo que aquele é um tipo de comportamento danoso, né, eu preciso agir para que aquilo tenha uma mudança. Só que não é aplicar técnica, né? Outra dica, né? Não é aplicando técnicas de comportamento que você resolve qualquer coisa. Essas coisas de técnicas de comportamento é parte ainda de uma visão bem simplória do que uma cultura, né? É como se eu ainda, assim, uma das coisas que no Fórmula Sai a gente percebe que é bem diferente é essa coisa da hierarquia, onde o líder, o capitão, o chefe, ou fulano de tal, ele teria que
mandar, ou ele teria que ter um conhecimento a mais superior, ele teria que entregar mais resultado do que um fulaninho de tal que solda a suspensão, ou enfim, né, qualquer outro integrante da equipe. Mas é que não é assim, entende? O chefe, o líder, o capitão, qualquer coisa que o valha, muitas vezes não é, ele não vai estar liderando a equipe, né? A liderança da equipe é circunstancial, a liderança de parte da equipe é circunstancial. Muitas vezes eu puxo a liderança do time ou da equipe, eu proponho a liderança, vendo que é mais saudável, que aquele é o caminho a ser seguido, né? Eu tenho clareza que aquele é o caminho, eu proponho, vejo quem está afim de seguir aquele caminho e a gente tendo essa concordância de seguir aquele caminho, aquilo é um ato de, entre aspas, liderança, mas essa coisa de liderança é coisa bem simplória e pouco efetiva, sabe? Então, assim, infelizmente é o que ainda se tem dentro das empresas e que imagino que vai perdurar ainda por muito tempo, infelizmente. Porque, né, a coisa do chefe, né? Ter chefe faz sentido para uma pessoa adulta, capaz, criativa, né? Uma pessoa com altas habilidades, ela receber ordens não faz muito sentido e não é efetivo de forma alguma. Uma pessoa capaz, criativa, habilidosa, né? Humana, né, em desenvolvimento, essa pessoa ela é totalmente capaz de se desenvolver e de desenvolver o coletivo, o grupo, de propor, de construir e de estar junto nessa construção e não precisar ser mandada pegar um pote de sorvete, um pote de graxa, sabe? Isso é comportamento, não é comportamento humano e nem é comportamento de criança, porque nem criança ela precisa ser mandada, também não. Isso aí também infelizmente, é a visão social, que talvez demore muito tempo ainda para mudar, mas que eu trabalho dessa forma. Eu não mando na minha filha. Eu tenho uma filha de vai fazer 4 anos esse mês e eu não mando nela. Não mesmo, não tem nenhum tipo de ordem para ela. Eu lidero circunstancialmente e ela tem voz ativa na nossa relação ali, na nossa vivência, na nossa relação, na nossa equipe, né, vamos dizer assim. Ela tem voz ativa e em algumas situações ela lidera. Muitas vezes ela lidera, né? A minha, vamos dizer, a minha vida ou a nossa vida. Muitas vezes ela que puxa, ela realmente que comanda, mas comanda no sentido assim, ela traz para a gente o desejo, traz para a gente a perspectiva, e aí a gente alinha essa perspectiva com as nossas possibilidades, com o que a gente, com a minha própria visão, com a minha própria vontade, e a gente entra num acordo. E esse acordo já não é mais ninguém liderando, já é eu liderando e ela também, e a gente compondo ali uma coalizão para a realização daquele objetivo. E é dessa forma que eu enxergo equipes de alto nível também, equipes com uma cultura de alto nível, certo? São coalizões de ideias, objetivos, são objetivos claros, nítidos, concretos e prazerosos de serem conquistados, autodirigidos, no sentido de que eles são das próprias pessoas, eles não vêm de XYZ ou qualquer coisa que o valha, a fórmula SAI ou qualquer outro tipo de coisa. Primeiramente, partem das pessoas para encontrar com fórmula SAI, empresa X, patrocinador Y e por aí vai. Então, esse é o tipo de agrupamento que resulta em alto desempenho, altos resultados
alto grau de inovação, alto grau de coalizão social, alto grau de influência cultural e mudança social, né? É um grupo, vamos dizer, poderoso, né? Um grupo influente, né? Dentro de um ecossistema, dentro de um agrupamento cultural, né? É um grupo que, quando ele tem essa força, aí ele se torna poderoso, né? Ele consegue mover muita coisa dentro daquele ecossistema. Ele consegue empurrar aquele ecossistema, né, para uma direção. Ele consegue liderar o ecossistema, né? É a liderança de visão, objetivo, uma liderança de ponto de vista, uma liderança de ética, de comportamento, uma liderança de, enfim. E como que a gente vê isso acontecendo hoje? Influencers, é a tal dos influencers digitais. Se você perceber, o que é um influencer digital e por que os influencers digitais ganharam tanta importância hoje e como eles, vamos dizer, como as empresas já observam isso. Os influencers digitais hoje estão ganhando muito dinheiro, concorda? Via YouTube, via empresas por aí vai, sendo patrocinados e tal. Por quê? Porque eles são, por conta de eles terem se tornado influencers digitais, que é primeiramente por conta da própria prática de vida deles, ou por conta da própria ação deles, né? Muitas vezes os influencers digitais estão sozinhos, tá? Isso aí, ele, por exemplo, no Whindersson, não sei o que, ele tem uma equipe de pessoas por trás ali que trabalha com ele, né? Qualquer youtuber hoje aí tem uma equipe, tem gestores por trás deles, tem às vezes empresas que estão por trás deles que não são, não é liderado às vezes pela empresa, mas que ele está em relação com aquelas pessoas, entende? Então, ele está em comuns objetivos com aquelas pessoas, ele está construindo junto com aquelas pessoas o que eles querem alcançar, né? Em termos de objetivos de vida. E aí eles estão lá juntos, trabalhando. E antigamente, até pouco tempo atrás, isso era um fenômeno tipo mínimo, inicial ainda, que tinha pouco impacto visível, mas já tinha muito impacto invisível, vamos dizer assim, né? Já há muitos, há 10 anos que eu, vamos dizer, que eu acompanho o YouTube, ou até mais, e que é a mídia que eu mais gosto de usar, que eu mais uso, e há muito tempo que eu já acompanho esse impacto, ele já tem impactado há muito tempo. E aí eu vou vendo como isso vai avançando socialmente, como mudanças sociais vão surgindo a partir de uma pessoa, né, que começou a praticar a sua prática, né, ali, começou a fazer, e ela começou a fazer, foi motivando, foi trazendo essa prática para o meio digital, e aí essa coisa foi se disseminando ou viralizando. Porque o lance é que assim, isso é muito, não é visível, assim, isso não é muito visível, você é muito perceptível, mas não é visível, entende? Tem muito mais a ver com a percepção de algo bom do que você ver que é algo realmente bom, sabe? É algo muito invisível. E o resultado disso também não é algo muito palpável, no sentido assim, você não consegue muito controlar o resultado desse tipo de inovação, né? Ou de qualquer inovação. A internet, quem criou a internet, não teve controle algum do que a internet se tornou. Quem criou a energia nuclear não teve controle algum do que se fez. Quem criou o motor de reação não teve controle algum de onde ele chegou, entende? Então, assim, não se tem controle da inovação, né? Ela, a partir do momento que ela viraliza, ela integra o ambiente, ela ganha uma própria vida. Então, ela deixa de ser liderada por aquele fulano, ciclano, beltrano ou qualquer coisa que o valha, e ela vira algo do próprio ambiente, é como se o próprio ambiente, isso é meu, a internet, tipo, hoje em dia é básico, ninguém pergunta mais. Devo ou não devo usar a internet? Como que funciona? E aí, vamos, enfim, ninguém mais quer saber, todo mundo quer usar e foda-se, eu
daqui a pouco vai virar igual, né? Tudo, tipo, vai igual a energia elétrica, todo mundo tem que ter a internet, é tipo necessidade humana. Então, assim, é loucura pensar isso. Tipo, há pouco tempo atrás, não era nem um pouco, vamos dizer, era tipo assim, algo fútil, muito fútil você usar a internet, era algo assim, ah, sei lá, tipo, desnecessário se usar a internet. Pra quê? Você tá entendendo? Então, assim, aí conforme as pessoas foram pondo em prática, porque ao você criar uma inovação tecnológica na internet, você cria uma empresa digital com uma nova plataforma que seja o Zoom ou essa que eu estou usando a tela aqui, ou o YouTube ou qualquer coisa, do momento que eu crio um YouTube, eu estou imputando na cultura social uma nova forma de interação que vai causar impacto nessa cultura, entende? Então não é assim, o que hoje já se entende é que não é você propor para uma equipe ou para um grupo de pessoas, você não precisa, não é só conversar com essa pessoa, tentar convencer essa pessoa de um ponto de vista que seja o seu, ou que seja um senso comum, qualquer coisa que o valha, não é. Você pode influenciar pessoas com a programação, programando um software. Você pode influenciar um grupo desenvolvendo uma tecnologia, ou desenvolvendo um veículo, ou desenvolvendo um produto novo, ou desenvolvendo um produto, uma nova visão sobre um produto, ou mexendo num produto, trazendo uma nova roupagem. Você causa um completo caos social, um rebuliço com isso. Como, vamos dizer, o veículo elétrico. Quem controla se o veículo elétrico vai pegar, entre aspas, ou não, não existe esse controle. Né? Inclusive, as empresas hoje que investiram pesado estão colhendo prejuízo, porque não vendeu o que eles esperavam, não pegou como eles esperavam, e não tinham controle algum sobre isso, e não tem controle. Se pegasse, eles teriam ganho bastante, né? Porque eles estavam visando serem pioneiros no mercado, terem a tecnologia antes dos outros e dominar o mercado por um tempo aí, que é assim que se dá, né? É um investimento, é um risco, e correram risco e perderam, e é assim que é a dinâmica, quando você entende como funciona o social. Você não domina o social, você não domina o ambiente, você não domina a equipe, entende? Você não domina as pessoas. Você pode influenciar elas com a sua essência, com a sua vontade, com o seu ponto de vista, com a sua inovação, com o que você quer trazer, entende? Com a sua criação, que tudo isso é a sua criação. Então você influencia as pessoas com a sua própria criação. E aí, por exemplo, a Toyota falou: eu vou criar o meu carro elétrico. A GM falou: eu vou criar o meu carro elétrico. Acabou que você bem crítico aqui falar que falta muita criatividade, né? Todas criaram o mesmo conceito, tá? Em cima da mesma coisa. Então, assim, do meu ponto de vista como investidor, empresário, visionário, acho ridículo você investir num conceito que está todo mundo investindo, sendo que é uma aposta, e por que você não muda alguma coisa no conceito? Se você lança um carro elétrico compartilhado, vai pegar ou não, não sei, mas você faz um conceito que é diferente dos outros, entende? Você vai gastar a mesma coisa, é o mesmo produto, vamos dizer. Só que você muda a roupagem, você muda o uso, você desenvolve um app que compartilha o carro e compartilha a propriedade do carro, vamos dizer assim. E você desenvolve uma lei que é a nova e que o carro é agora não um bem individual, mas um bem coletivo. Você poderia ter feito isso, a empresa poderia ter feito isso e inventado ter criado uma inovação. Mas você entende que essa empresa não teria que ter feito nada diferente no sentido do produto? É mais ou menos a mesma coisa. Agora, o tipo de uso, a visão que as pessoas teriam desse produto e o que esse produto entregaria, mudaria completamente. O Uber, o que é o Uber, né? Por que o Uber é muito diferente do táxi hoje? Todo mundo entende, né? O Uber ser muito diferente do táxi. Mas na prática não é. É a mesma coisa. O motorista dirigindo e você lá sentado atrás. Né? Mas, enfim,
Entende? Tipo, como que é a criação das coisas na verdade, é muito mais intangível do que a tangível, é muito mais o que as pessoas entendem sobre a coisa do que a própria coisa em si, né? Só que tudo isso é criação, tudo isso é inovação social, tudo isso é input social. Eu estou imputando uma nova forma de se relacionar, uma nova forma social de se relacionar, e uma nova forma que eu imputo isso, que eu proponho isso. E as pessoas topam isso, então se inovou, é uma inovação social. Na prática, não mudou, assim, não tem uma inovação tecnológica, material, mas socialmente tudo muda. Os resultados mudam, a dinâmica é diferente e as pessoas se relacionam diferente. Se as pessoas se relacionam diferente, elas estão diferentes, elas mudam também, entende? Então você traz uma mudança social, uma mudança comportamental que muda, inclusive, as próprias pessoas. Então, não que você mude as pessoas, mas é que as pessoas se propõem a essa mudança, e elas aceitam, elas fazem o processo de mudar, entende? O ser humano, infelizmente ou felizmente, se você for parar para ver ele, hoje em dia, se você compara o ser humano com a quantidade de inovação tecnológica que tem, o ser humano ele demora, ele é muito lerdo, né? Muito tacanho perto do que a gente é capaz, do que a tecnologia é capaz de mudar, né? O ser humano não muda. A tecnologia dispara hoje em dia, existem bilhões de soluções tecnológicas, mas o ser humano, filho, é a mesma coisa ainda, muito, muda pouca coisa na escala de tempo, entende? Então, se você, vai, até hoje os caras estão lá da faixa de Gaza lá querendo dizer que a porra daquela merda, não que merda ou nada que seja do tipo, mas assim, até hoje é a briga de território. Tipo, já existem territórios digitais, tipo o tal do metaverso, que existe aí. Enfim, mas assim, não estou dizendo que um é melhor que o outro, é que, enfim, tipo, que porra é essa de você de estar disputando? Tá? Essa é a minha visão, tá? Não estou dizendo que vale ou não vale. É a minha própria visão, né? Enfim, porque essa é a minha própria forma de interagir com o mundo. Quando eu olho para uma briga de disputa, eu não tenho interesse nenhum, entendeu? Em disputar nem a minha própria casa com alguém. Então, eu acho isso ridículo. Mas isso é a minha visão. Eu sei que existem infinitas e que por aí vai, e eu não estou certo ou eu errado. É a minha própria, e o outro também não está certo e errado, entende? Mas quando eu interajo com o ambiente, quando eu interajo com um ser humano, eu tenho que entender isso. Qual que é a visão? Como eles estão interagindo? Como eles estão trabalhando? O ser humano está no mesmo território ainda. Por que eu vou inventar metaverso, investir em metaverso pesado, se eles estão ainda com problema de cartório, entende? Que no fundo é quem que é dono, né? E, vamos dizer, o cartório até hoje não pegou, né? Ou as leis até hoje elas não pegaram. Muitas pessoas acham que, vamos dizer, no consenso hoje comum é achar que as leis são universais, porque as leis pegaram. Não, as leis não funcionam, né? Então, assim, isso é ler o ambiente, né? Isso é uma competição de Fórmula SAI. Quando você muitas vezes se depara com o problema de que a regra está lá, ela é muito clara e específica, mas ela não está sendo aplicada, e você às vezes é prejudicado por isso, sua equipe, entenda que esse é a realidade, velho. As leis até hoje elas não pegaram como sendo algo importante. O ser humano não entende hoje as leis como sendo algo importante. O ser humano ainda não entendeu como viver em sociedade, como viver uma humanidade, como ser ético, né? Como ser um ser humano ético, como desenvolver ética. Isso não pegou. Só dando um alô aí para quem está assistindo, tá? Essa é a nossa realidade, tá? Então, a gente ainda não obedece leis, as leis do papel, a lei da justiça. A justiça é muito falha, principalmente no nosso país. Talvez, aí que tá, né? Se você vai para um outro ambiente, não um outro ecossistema, um outro ambiente dentro desse ecossistema, né?
você tem um pouco de melhoria. Se você vai para uma Suíça, uma Inglaterra, você vai ver que lá as leis funcionam. A lei da justiça, que está escrita no papel, funciona, não funciona absolutamente, tá? Mas elas funcionam mais do que aqui, entende? Então, é assim, ué. Só parar para ler, ver dados, estudar um pouco e olhar os dados, e não as opiniões das pessoas, porque as opiniões das pessoas são a opinião delas, e não os dados em si do que acontece, entende? Então, olhar dados, né, por aí vai, analisar realmente, objetivamente, né, a impunidade, crime, e por aí vai, né, no nosso país ou nos outros países. E aí o que acontece? Beleza, então é isso, tá? Essa, vamos dizer, aí vamos entendendo um pouco a nossa realidade, tá? E onde a gente está inserido. Então, estou trazendo isso para vocês que são, principalmente assim, quem está assistindo 19, 22, 17 anos, talvez seja difícil compreender, né? Putz, talvez seja, ué, difícil compreender isso que eu estou trazendo. Às vezes seja muito abstrato entender essa realidade ainda, ou seja, chocante demais. E eu entendo isso, e não é algo que você precise entender, ou se desesperar para, ou se chocar com, mas assim, é algo que possa te trazer um alento, né? Eu acho que quando você entende a realidade que você está inserido, por pior ou melhor que você possa definir essa realidade, te traz um alento, né? Você fala, não, peraí, agora eu entendo um pouco melhor porque as coisas são assim. Agora eu entendo um pouco melhor porque tem tanto sofrimento no mundo ao meu redor e por aí vai, porque que as coisas não funcionam, não andam, então, tá? Então, mas para te trazer um alento. E também para te trazer um outro alento é que você está inserido nisso. E você é uma pessoa, um grupo, um ambiente, um ecossistema, 7, 8 bilhões de pessoas. Como é que você vai mudar essa realidade sendo uma pessoa? É possível? É. Mas olha a probabilidade, coloca em probabilidade, entende? Muitas vezes não é provável que você vá mudar isso. É muito improvável. E por ser muito improvável, exige muita força, muita dedicação, muita consistência, né? Exige muitas condições para você ganhar probabilidade, porque tudo é questão de probabilidade, né? Depois você, se você for estudar mesmo, você vai vendo que tudo é questão de você ir melhorando a sua probabilidade. Quando você coloca mais condições no seu trabalho, né, sei lá, se eu trabalho hoje num laboratório melhor, eu tenho mais probabilidade de resultado positivo, concorda? De ser bem visto na comunidade científica, de ter meu artigo publicado numa revista científica de alto renome, por aí vai. Mas se eu trabalho num laboratório dentro da universidade que não traz condições, não tem visibilidade internacional nem nacional, qual que é a minha probabilidade? Ela é muito menor. Então, assim, tenta que traga esse alento para você, de você entender o seu ambiente, ver suas probabilidades e não precisa desistir, porque não importa se a probabilidade é menor, ela ainda existe. Porém, o seu trabalho é trabalhar as probabilidades para melhorar as probabilidades. Então, fazer parcerias que te tragam melhores probabilidades de resultado, fazer coisas que te tragam melhores probabilidades de resultado. E hoje a gente tem, por exemplo, a digital, o meio digital. O meio digital rompe muitas barreiras, né? Então, por exemplo, se eu começar a gravar essas lives em inglês, de repente eu atinja públicos que eu nunca esperava atingir. E eu atinja talvez resultados que eu nunca imaginaria. Acabei de pensar isso, por exemplo. Colocar legendas ou traduzir ou divulgar em outros meios, né? Ou trabalhar a divulgação deles em outros meios, ou realmente falar aqui em inglês, começar a fazer lives também em inglês. Então, só para trazer como que, às vezes, com um meio digital, por exemplo, eu consigo expandir um monte minhas probabilidades, né? Então, exemplos, né? Só exemplos. Às vezes,
você trabalhar não dentro do seu time, mas assim trabalhar com outros times em prol dos objetivos do seu time te traga mais probabilidade de ter resultados dentro do seu time. Concorda? Se você busca, por exemplo, parcerias fora do seu time, talvez o seu grau de convencimento no seu time de formação seja muito maior do que tentar convencer aquele grupo de pessoas que não muda nunca, vamos dizer assim, né? Puta, eu tô aqui puto com minha equipe porque eles não entendem a importância de conseguir patrocinadores que tragam mais recursos. Já tentei uma, duas conversas, não foi. Por que que eu não vou para fora, ué? Por que que eu não busco parcerias com empresa júnior, com qualquer outra coisa que o valha, ou com, sei lá, enfim, infinidade de coisas que eu possa fazer. Faço parcerias e trago essas melhorias para o meu time. Então eu chego lá e falo, olha, já consegui isso e isso, só precisamos concordar e tal, se vocês acham bacana. Na hora eles ficam convencidos, nossa, que poxa, que maravilha, que a gente é foda. Enfim, infelizmente ou felizmente, sei lá o que, né? O ser humano, repito, é muito tacanho. Eu falo ser humano, eu tenho que me incluir nisso, entende? Não posso me excluir da equação. Muitas vezes eu percebo que eu estou nessa posição mais tacanha, entende? De não entender para onde ir, não entender direito o ambiente que eu estou inserido. Muitas vezes eu estou nessa posição, de não entender a mudança, assim, a ser reativo a mudanças. Por exemplo, o refeitório da minha empresa mudou. As cadeiras, a posição assim, das cadeiras, as mesas mudaram um pouco, a colocação da comida, de como coloca, mudou um pouco. Tipo assim, a primeira reação que eu tive nisso foi achar um lixo, foi achar ruim, porque eu demorei um segundo a mais para pegar a sobremesa do que demorar. Aí quando eu parei para observar, tipo, onde que eu tava, tipo, era o primeiro dia da experiência de uma mudança. Eu não tinha experienciado nem 5 vezes para, tipo, tecer daí um julgamento de que realmente eu gostei, ou realmente as pessoas estão mais felizes com aquela mudança, sabe? Observar outras pessoas além de mim, o ambiente, falar, nossa, realmente uma mudança que trouxe melhoria. Na primeira eu já me incomodei pra caralho, já foi foda, assim, tipo, realmente não tô aumentando, não. Os colegas também descendo a lenha, sabe? Na mudança, todo mundo falando mal, bicho, da parada, e um dia. E é assim mesmo, se você se colocar no seu lugar de ser humano, tacanho, e se você observar o seu ambiente que você vive dentro da sua equipe, aí você vai perceber que é dessa forma. Não é diferente do que eu estou falando, não, que senão eu estaria maluco, que eu estou observando o quê, né? Observando o meu ambiente, é assim, ué. Qualquer mudança mínima, as pessoas descem o cacete. Aí elas vão, daqui a pouco, a mesma coisa. Só em outro, só assim, só demorou um pouco mais, elas já estão achando o máximo. E se você mudar de novo para o que era antes, elas vão ser um lixo. Ou seja, elas são reativas à mudança. Não é que elas não gostam das coisas novas. O que para elas não é melhor, é que elas são reativas a mudanças. E o ser humano é muito reativo à mudança. O ser humano tende a reagir muito negativamente a uma mudança que pode ser muito benéfica para o ambiente, né? Muito benéfica para ele também. Então, isso eu sempre estou observando em mim, sabe? Eu sempre estou tentando não ser reativo. Não ser reativo, tipo, experimentar uma. Foi difícil pra caralho. Duas, três, quatro, cinco. Vocês acham que tá fazendo essas lives aqui é o que também? Também é isso, é. Vocês acham que eu, tipo assim, eu tô tentando me incorporar a um novo estilo. Estou tentando me incorporar a uma nova cultura, né? A um novo estilo de comunicação, a uma nova forma de comunicar, uma nova forma de interagir, uma nova forma de aprender, uma nova forma de ensinar ou de passar conhecimento, que é via essas lives ou via outras formas aí que eu posso estar fazendo no futuro.
Então eu tô colocando meu pezinho lá. E não é que é fácil, não. Você acha que é fácil? Tá fazendo live, tô publicando toda semana, e é só toda semana. Tem gente que tá fazendo todo dia, mas eu também não estou interessado em ser todo desse, em fazer o que as pessoas de sucesso, que estão ganhando dinheiro, que sei lá o que, né? Aparentam estar fazendo aí, ganhando sucesso. Também não estou interessado porque eu também não acho que é um lifestyle interessante, sabe? Eu estou mais interessado, talvez, em algo com mais qualidade, menos mainstream, mas em mais impacto, mais mudança, né? Trazer mais resultado, de fato. Isso para mim interessa mais do que fazer sucesso. Porque o que eu vejo no mainstream aí do YouTube é entretenimento. Entretenimento não traz mudança. No geral, entretenimento ele está mais atrelado a tornar gostoso, saboroso determinadas coisas que já estão aí. Então, sei lá, o entretenimento ele está mais tipo de vender produtos que já estão aí, ué, que não tem inovação nenhuma, que não traz mudança. Ele só está ali tentando te convencer de que aquilo lá é gostoso, que aquilo lá é legal. E ele fica lá. E às vezes é para você legal, às vezes não, às vezes é temporariamente legal, depois deixa de ser. Mas o objetivo do entretenimento lá, para aqueles conteúdos de entretenimento, é sempre trazer aquela coisa e tornar aquela coisa algo necessário para as pessoas, algo que seja da vida delas. Né? Não é trazer necessariamente uma mudança, entende? Uma inovação. E eu gosto mais de trabalhar com algo novo, tipo assim, que causa mudança, que traz caos momentâneo, né? Para nesse caos momentâneo que é desconfortável, que traz questionamentos, né? É nesses questionamentos e é nessas observações que a gente tem nas experiências caóticas, nos aprendizados que a gente tem nas experiências caóticas, que a gente consegue trazer para a gente o que é o melhor para a gente ali e viver, né? Se organizar e construir daí para frente. Então, então, de certa forma, é oposto ao que é o mainstream, o que eu me interesso, o que eu já venho há algum tempo, né, estudando, trabalhando, praticando e né, informando. E é isso, gente. Acho que era o que eu queria trazer no conteúdo da live, era isso hoje, falar dessa parte de gerenciamento de equipe. Eu gerenciei aqui de forma açaí muito diferente do que é uma empresa, por exemplo. Eu acho que hoje em dia é muito mais produtivo você sair fora do ambiente corporativo no sentido de aplicar o que o ambiente corporativo está fazendo hoje, porque o que o ambiente corporativo está fazendo hoje está entrando, mas pode demorar tempo, tá? Talvez 20, 50 anos, mas ele tem um caminho de obsolescência, né? É interessante, o caminho como é corporativo, hoje em dia ele é mais interessante você entender de uma forma que ele não te desumanize, né? Que você consiga interagir com o corporativo continuando um ser humano criativo, potente, sociável, amigável, ético, não corrupto e por aí vai. Então, se você conseguir interagir com o ambiente corporativo dessas formas, com essas características, você vai ter sucesso. Você não vai achar seu trabalho ruim, você vai poder fazer qualquer tipo de trabalho, gostar, impactar pessoas, mover pessoas, influenciar pessoas, causar mudanças positivas no ambiente, ser reconhecido por essas mudanças e por aí vai. E aprender, e se desenvolver, ser feliz, criar amizades, laços duradouros, afetos e por aí vai. Em qualquer ambiente. Porém, existem ambientes mais desafiadores no sentido da desumanização do que outros. E eu gosto dos desafios. E eu gosto, às vezes, eu prefiro ambientes mais desafiadores nesse sentido. Eu prefiro estar em ambientes
mais desumanizados em sua essência do que em ambientes mais humanizados, menos desafiadores para a convivência humana. E isso é da minha natureza, certo? Isso não vai depender de cada um. Tem pessoas que não vão gostar desses desafios e desses ambientes desafiadores. No meu caso, é algo que eu adoro. Faz parte da minha natureza esse tipo de kamikaze. Aí casou muito bem. O KRT tem o Kamikaze Racing Team, que até então acho que ainda é o nome, não sei se já, a galera já mudou, né? Mas que tem, né, tem no nome, né, pelo menos, essa natureza de viver ambientes desafiadores, arriscados mesmo, risco de você se dar mal. Então, eu gosto, fazer, né? Enfim, e não é ruim ou bom, né? Mas que se eu gosto é porque isso também traz desenvolvimento para mim, aprendizado, me desenvolve como pessoa, entende? É aí que talvez eu continue trabalhando nisso. Talvez um dia eu não goste mais, porque talvez um dia seja mais interessante para mim estar em outro tipo de ambiente, talvez mais humanizados. Mas eu já tive nesses ambientes mais humanizados também, sabe? E gostei também, só que gosto do desafio, gosto de estar criando ambientes mais humanos dentro do que temos de desumanos, né? Dos ambientes desumanos. Então pega essa chave, tá? Talvez essa chave seja um grande pulo de gato para você que está assistindo aí, de que talvez o ambiente, muitos dos nossos ambientes são desumanos, desumanizados. Né? Vai, pesquisa aí um pouco, ambiente, tipo, o que é um ambiente desumanizado? Pesquisa um pouco aí, um pouco das palavras-chave do que eu falei, do que eu trouxe aqui, né? Que eu não vou lembrar exatamente quais eram. Mas pesquisa um pouco sobre isso, sobre tecnologias de inovação social, tecnologias de inovação corporativas, ambientes corporativos inovadores. É pouca coisa que vai ter, tá? Você vai sofrer um pouco, você vai sofrer mesmo para achar tipo, conteúdo sobre isso, em qualquer nível, até científico. Científico pior ainda, né? Mas você vai sofrer, não vai ter dados, não vai ter um monte de coisa. Eu experienciei, eu fui para a experiência disso, dentro de ambientes diversos, né? E aprendi realmente a observar isso e até mensurar quão desumano é a mais ou a menos, sabe? Quão desumano é porque você sente no seu corpo a desumanização acontecendo, em processo, vamos dizer assim, né? Você consegue sentir no seu corpo isso daí, sabe? E aí você vai vendo isso acontecendo e você vai percebendo que aí está uma grande oportunidade de você perceber que é simples, um ambiente humanizado, né? É um ambiente onde as características humanas elas estão lá presentes, né? Ele é muito melhor, ele é muito mais rentável. Primeiro, aí depois talvez eu vou, a gente vai ter que ser assunto para outra live, para trazer as características de um ambiente humanizado, né? Um ambiente não é que é humanizado, ele é humanizado, ele é perfeito. Velho, desconstrui essa porra, velho. Perfeito não tem nada a ver com o ser humano. O ser humano não é perfeito, caralho. Puta que pariu. Isso são coisas que, infelizmente, a gente tem como paradigmas ainda, né? Perfeição e por aí vai. Perfeição não existe. A perfeição não existe. Se a perfeição existisse, a estatística não precisaria existir e falhava em tudo. Pelo contrário, se você aplicar em estatística na vida como um todo, você vai perceber que ela é incrivelmente eficiente. Né? Então, se a estatística é incrivelmente eficiente, para mim está provado que a perfeição não existe. Porque se a perfeição existisse,
a estatística seria horrível. É só fazer o perfeito. Compreende? Não precisaria eu estudar estatística para me aproximar de algo melhor, entende? De algo com mais resultados. Eu não precisaria estar buscando a estatística para isso, tentando me aproximar de algo melhor, algo ideal, vamos dizer, né? Dentro de uma condição ideal. Não precisaria de usar estatística ou de gastar tanto tempo para isso, mas entende que não existe. Porque se existisse, a gente só ia lá e faria. A gente não é burro nesse ponto, nesse sentido, sabe? O ser humano, se você for parar para ver, ele faz de tudo para conseguir o melhor, entende? Mata, destrói, faz qualquer coisa. Ele, ele destrói qualquer coisa para conseguir o melhor. O melhor que eu digo é o melhor, o que dá mais resultado, o que dá mais prazer, o que dá mais satisfação e pronto. Ele rouba, ele mata, ele estupra, ele faz tudo para isso. É isso, o ser humano vive para isso, entende? Então, não é muito inteligente conceber que já que somos máquinas projetadas para a realização pessoal, a gente faz tudo para se realizar pessoalmente, não faz sentido, não tem sentido nenhum eu conceber que a gente ainda não atingiu a perfeição, entende? A gente não atingiu a perfeição porque ela não existe. Essa é a maior probabilidade, entende? Eu não vou contra as probabilidades. Se você quer ir contra as probabilidades, o problema é seu, certo? Eu não vou, certo? Então, se a probabilidade é tão grande assim, esquece. Eu assumo, é muito melhor para minha vida. Concorda? Agora você tem que mensurar as probabilidades, enfim, definir e tudo mais. Mas é só para, enfim, é muito assunto, né? Muito papo. Acho que já foi, mas aí, né? Trazendo essas palavras-chave, esses pontos-chave da live de hoje, humanização, certo? Estamos nos nossos ambientes, no geral, esses ambientes que a gente primeiro vê, estão muito longe da humanização. Ambientes corporativos, quando a gente fala em Fórmula Saia, qualquer coisa que vale, trabalho, onde a gente vai estar mais próximo de um ambiente humanizado é dentro da nossa família, muitas vezes, outras não, né? Mas se você for pegar o conceito de família, né, no seu ideal, o ideal de uma família é um ambiente humanizado, né? Tipo assim, a família ideal é uma família humanizada, onde as pessoas são queridas, são ouvidas, são confiáveis, são carinhosas, amorosas. Esse é o ambiente ideal humanizado, por exemplo. Aí se você for ver, né, existem outros ambientes que se espelham nesse ideal, né? De humanização, que, enfim, vou dar mais exemplos, né, para clarear mais também a mente. Grupos espirituais, mistas, religiosos, grupos que se dizem amorosos, né, grupos de comunhão, grupos de comunhão em prol da humanidade, ONGs, grupos sociais, eles, de certa forma, em cada um de sua forma, e eles estão em busca desse ideal da humanização, entende? Entende como é que é esse trabalho? Então você pode buscar ali para você entender como que é esse trabalho, e quais são esses ideais, o que é isso, né? O que é a humanização. Isso está lá, às vezes você vai conseguir em livros assim, antropológicos, né? Livros filosóficos, tem filósofos que falam sobre um monte sobre isso, né? E por aí vai. Então, se você buscar esse tipo de conhecimento, você vai ter aí vislumbres desse ideal e desse conceito que também é prático, tá? Ele também está na prática. Não existe a perfeição, né? Mas ele está na prática e você pode se realizar, experienciar e perceber essa humanização, né? Então é isso, né? Que eu queria trazer e quem quiser bater mais papo sobre também,
essa parte de humanização, grupos humanizados, grupos eficazes de alto resultado, alto desempenho, enfim, né, equipes de alto desempenho, como atingir, o que, que eu preciso, como eu faço, o que, que é, onde é que eu estou. Eu estou aqui, a gente pode trocar ideia sobre ou sobre qualquer outro assunto relacionado, também, além do conhecimento técnico de motores, certo? E a gente pode ir partilhando e construindo também, né, essa visão sobre isso. Traz muito resultado, tá? Eu, na minha experiência de Fórmula SAI, como eu falei anteriormente na live, eu apliquei muito disso para mim, minha própria experiência dentro do Fórmula SAI. Eu caguei para o que se, por exemplo, fala de Fórmula SAI, do que é, do que deixa de ser, e nesse sentido, às vezes, mais de currículo, para mim, significou quase nada. Isso. Não que não gerou muito conhecimento técnico, mas que eu vi já na época lá do Fórmula SAI, tanto que quando eu assumi a capitania, eu falei, velho, eu vou ter que me aplicar na humanização, eu vou ter que me humanizar, velho, porque a minha equipe precisa disso para se desenvolver, sabe? A gente precisa disso para se desenvolver, para desenvolver o carro, para conseguir nossos resultados. Então eu fui lá e comecei a me fuder para me desenvolver ou para tentar fazer alguma coisa para melhorar, entende? E para melhorar minha relação com a minha equipe, e, enfim, buscar melhorias para mim, buscar formas de me melhorar, melhorar minha equipe, promover melhorias, estímulos, melhorar o ambiente da minha equipe. E tudo que eu fui fazendo foi para isso, desenvolvendo coisas, desenvolvendo o carro para trazer um estímulo para a equipe. Tudo que estimulava a equipe me interessava bastante, né? Porque isso desenvolveria o carro também, né? Então, me estimulou muito e trouxe muitos resultados. Eu desenvolvi a equipe e eu foquei no desenvolvimento da equipe. Não que eu não desenvolvi o carro, porque desenvolver o carro é focar na equipe também. Então, eu desenvolvi o carro, foquei em desenvolvimento, me propus a isso para desenvolver a equipe. Aí desenvolvemos a equipe se desenvolveu, cresceu, evoluiu, se tornou o que é hoje, né? E é isso, beleza, galera? Um abraço para todo mundo aí que assistiu, que vai assistir a live e ficamos para uma próxima live. Um abraço, até mais.